Graça e paz, irmãos. Muito bem. Nós vamos nos colocar em pé, porque de pé todos estamos, não é? Tem alguém sem pé. Então, em pé é a posição que vamos estar para falar com o Pai. Senhor, nós te agradecemos pela noite de repouso, de descanso que o Senhor nos deu. Te agradecemos pela manhã deste dia, pelo primeiro dia da semana, e nos recordamos sempre que o Senhor ressuscitou Jesus dentre os mortos no primeiro dia da semana. E a tua palavra registra que juntamente com ele, o Senhor nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Todos aqueles que creem, que foram atraídos no corpo dele, quando ele foi levantado naquela cruz, e que foram participantes da sua morte, da nossa morte para o pecado, e da sua ressurreição, da nossa ressurreição juntamente com Cristo, para a nova vida, a vida de Cristo, e o implante da tua natureza em nós. Muito obrigado, Senhor, porque o teu Espírito nos convenceu e nos convence do pecado, da justiça e do juízo, e conduz e guia a cada um daqueles que creem nesta obra de salvação, guiando-os de acordo com a tua palavra, para que executemos as boas obras que o Senhor já preparou para cada um de nós. Muito obrigado, ó Pai, e pedimos que o teu Espírito continue a falar aos nossos corações e a revelar a tua palavra sempre, e que jamais percamos de vista a pessoa e a obra do Senhor Jesus. E é em nome dele que nós oramos e te agradecemos. Amém. A irmã Deivana está ali, vocês viram? A irmã Deivana, ela está de férias. Tudo bem? Tudo bem. Ontem nós já conversamos, né? Ontem à noite. A irmã estava com vontade, com saudade de conversar, de compartilhar. Vocês sabiam que o mundo é assim, né? E a sociedade vive assim hoje, não é? As pessoas estão plugadas na telinha, mas a tela não fala. Não há interação pessoal. Há uma conexão virtual, mas não é a mesma coisa. É por isso que a Bíblia diz que o lugar da adoração é o templo, e nós devemos comparecer ao templo para prestar culto, para adorar. Não é isso que está escrito lá em Romanos capítulo 12? Nós devemos comparecer ao templo. Eu acompanho, faço de casa as minhas orações, agora me conecto virtualmente. Isso é para quem não pode vir ao templo. Mas se puder, deve vir ao templo. Salmo 133 diz que no templo, na hora da comunhão e da reunião, é que o Senhor ordena a bênção e a vida. Não é? A internet é um belo recurso para aqueles que estão fora e não podem vir. Mas aqueles que estão próximos e podem, devem vir. Uma coisa não anula a outra. Complementa, ajuda. E a carência hoje é muito grande. As pessoas não têm com quem conversar. E quando tem, muitos não estão dispostos a ouvir. E quando ouvem, poucos são os que estão a fim de ajudar. É um problema seríssimo, seríssimo. Mas vamos à nossa reflexão de hoje. Hebreus, capítulo 3. Vamos fazer a leitura do texto. É um texto relativamente curto, mas profundo. Por isso, santos irmãos que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, o qual é fiel àquele que o constituiu, como também o era Moisés em toda a casa de Deus.
Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu. Pois toda a casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. E Moisés era fiel em toda a casa de Deus como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho, em sua casa, a qual casa somos nós, se guardarmos firme até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso, me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram no coração. Eles também não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira: não entrarão no meu descanso. Tende cuidado, irmãos. Jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Porque nos temos tornado participantes de Cristo, se, de fato, guardarmos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Ora, quais os que, tendo ouvido, se rebelaram? Não foram, de fato, todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? E contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Assentai-vos, aquietai-vos. Moisés e Cristo. Moisés, fiel à casa de Deus. Jesus, Moisés tipificando Jesus. Jesus, considerado digno de tanto maior glória do que Moisés. A casa estabelecida por Jesus. Somos nós, a nova criação, a nova geração, onde a Trindade vem fazer a habitação. Por isso que o templo físico, a construção, as paredes, são o local. O templo é o local da adoração, da comunhão. A casa onde Deus habita é o novo coração, regenerado por Cristo, trocado por Ele na cruz, mediante a nossa atração, a crucificação do velho homem, o sepultamento da velha criatura, a morte do pecador para o pecado e a ressurreição do novo homem. Aí a Trindade vem fazer a habitação. Estou falando isso por quê? Porque está escrito na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 6. No capítulo 6, no versículo 19 e 20, ele diz assim: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo,
Aqueles que gostam, têm prazer em entrar nos santuários. E existem muitos deles por aí, né? O santuário físico. E muitos cheios de imagens. O santuário da nova aliança é o novo coração. É cada um de nós. O qual tendes da parte de Deus, o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos. Ele comprou, pagou o preço, porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Por isso que tem que cuidar do corpo, da alma e do espírito. Não de uma coisa só. Aí nessa mesma carta, no capítulo 3, primeira carta de Coríntios, capítulo 3, os versículos 16 e 17, o apóstolo Paulo escreveu assim: não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Uma pergunta para vocês refletirem. Cristão, como é que o cristão pode cometer suicídio nessa condição aqui? Não pode. Não pode. Porque o nosso corpo, o corpo do regenerado, é santuário de Deus, é a habitação do Espírito Santo. E ele está dizendo, se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. O santuário de Deus que sois vós é sagrado. O cristão não pode, porque o Espírito Santo habita nele. Não só o Espírito Santo. Jesus garantiu aqui no capítulo 14 de João capítulo 14, Jesus garantiu aqui, no versículo 23, respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Fechou. Habitação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Como é que alguém pode atentar contra este santuário se todo o poder está ali, habitando nele? Já pensaram nisso? Já pensaram nisso? Uma das coisas marcantes nessa trajetória da caminhada cristã foi que me deparei, e não foi isso, eu me deparei, né, eu e minha família, com este fato. Mas a gente vê isso de modo frequente e corrente. Quando frequentávamos uma igreja tradicional, alguém que era membro da igreja, inclusive com cargo de oficial da igreja, cometeu suicídio. E me lembro perfeitamente o pastor fazendo um teatro na frente, que ele foi salvo. Não dá para aceitar esse tipo de coisa. Se ele era salvo, ele não faria isso. Quem é que está no salvo? Quem é que habita no salvo? Quem que é mais poderoso? Deus ou o diabo? Quem tem mais poder, Jesus ou o diabo? Quem é que habita no coração regenerado, Jesus ou o diabo? Quem é que vai guardar a vida do regenerado? Quem é que guia o regenerado? Então são coisas que a gente vê e existem defensores para tudo. Tudo, todo mundo tem os seus argumentos. Mas eu fico com a Bíblia. E aqui está escrito que Jesus, o Espírito Santo, Deus habitam no coração do regenerado. O diabo pode até bater na porta, porque ele anda ao derredor, né? Ele foi tentar Jesus. Mas quem é que vai abrir a porta? Jesus. Opa, desculpa, bati na porta errada. Vou procurar outra porta onde a casa esteja vazia.
Se não for assim, nós estamos perdendo tempo. Perdendo o nosso tempo. Mas é o que está escrito. E ninguém pode mudar o que está escrito. Podem se justificar e defenderem o ponto de vista que quiserem. Sabem o que é depressão? Pessoa que comete suicídio é porque ela chega no fundo do poço. A depressão é o excesso de pressão. A carcaça aqui é de barro. Mas o apóstolo Paulo diz na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, que a excelência do poder é de Deus. A carcaça é de barro, mas quem sustenta, quem fortalece ela é o poder de Deus. Então aí nós podemos ficar e sentir aliviados da pressão. Porque Jesus fez o convite, não é? Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Vamos eliminar o excesso da pressão. E ela passa por aqui, viu? Ó, passa por aqui. Vamos eliminar o excesso da pressão. Mas nós lemos o texto de Hebreus, capítulo 3. E eu quero fazer uma reflexão. Eu sempre gostei muito desse texto, principalmente quando os versículos 18 e 19 de Hebreus capítulo 3, o autor da carta, que não é o apóstolo Paulo, o autor da carta, autoria desconhecida, e diz: e contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes. Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. O que é que afasta o homem de Deus? O que é que afasta? Incredulidade. A incredulidade afastou, pôs para fora do jardim do Éden Adão e Eva. A desobediência é a consequência da incredulidade. E aqui o autor da carta trata das duas coisas. No versículo 18 ele fala da desobediência e no 19 ele fala da incredulidade. Uma coisa leva à outra. Então é sobre isso que eu quero falar nesta manhã e continuar com a nossa reflexão sobre este assunto, obediência. E o tema que eu escolhi aqui, que eu pensei, foi as irmãs siamesas. Siamesas, estranho esse nome, não? Quem tem gato aí? Olha lá, a irmã Clarice tem gato. Gato siamês. Hã? O seu não é? É siamês. Gato. O que é siamês? O que é o siamês? É bom a gente saber das coisas, né? E procurar o sentido, o significado. Ficar falando uma coisa sem saber por quê. Papagaio, né? Papagaio fala sem saber. Mas a gente vai procurar o significado das coisas. Siamês, um adjetivo do antigo reino de Sião. Siamês, Sião. Da Tailândia. Disse de uma raça de gatos, cujo corpo nasceu ligado ao outro, ao irmão. Então os dois gatinhos nasceram grudados. Siamês. Substantivo masculino, ou habitante natural de Sião. Mas não é o Sião de Jerusalém, da Tailândia, aqui. Sião. Expressão irmãos siameses. O que é que isso tem a ver com o que nós estamos lendo aqui? E vamos falar. Incredulidade vem primeiro. Desobediência. Irmãs siamesas, grudadas, ligadas, uma à outra. E qual é o resultado? O que é que o autor da carta aos Hebreus está mostrando? Qual foi o resultado? Não entraram na terra prometida. Ah, mas eu creio.
Falar que crê é uma coisa. Papagaio fala. Provar que você crê, você tem que provar para você, não é para ninguém, não é para você mesmo. É a obediência. Eu sou obediente. Custe o que custar. Eu devo obediência àquele que pagou o preço da minha redenção. Agora eu pertenço a ele, eu sou dele. Ou ele não tem o direito de fazer o que quer e o que quiser da minha vida e na minha vida. E eu não devo estar atento aos fatos do dia a dia para ter a percepção, a sensibilidade do Espírito e ver a direção dele conduzindo todas as coisas. Eu gosto tanto daquele texto de Provérbios, capítulo 3, porque ele expressa exatamente isso. Capítulo 3, no versículo 8. Aliás, versículo 6. Ele diz assim, reconhece, vamos ler o 5. Confia no Senhor de todo o teu coração, não é parcialmente, não. De todo o teu coração. E não te estribes, não fique firmado no seu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Reconhece-o. Não importa o que esteja acontecendo ou o que estiver acontecendo. Reconhece que o Senhor tem o comando nas mãos dele, tem o controle. Reconhece. Tudo o que fizer, reconhece que Deus já preparou as boas obras para que andemos nelas. Incredulidade e desobediência. O oposto, fé e obediência. Fé e obediência. Aquele que crê, obedece. O que não obedece é porque ele não crê. Ainda que ele diga que crê, não crê. Ele diz uma coisa e faz outra. Ele pensa uma coisa e executa outra. E de acordo com Tiago, é a prática das obras e das boas obras que autenticam a fé. Quero ver se a sua fé é verdadeira, é genuína. Cadê as suas obras? É o que Tiago escreveu. Quero ver. Cadê as suas obras? Suas obras depõem contra aquilo que você diz que acredita. Ou confirmam. Você não acredita. Diz que acredita, mas não acredita. É pelas obras. É o que o autor da carta aos Hebreus está escrevendo aqui. Não entraram por conta da incredulidade. Deus jurou que não entrariam porque foram desobedientes. A pergunta que fica sempre é essa. Deus mudou? Deus mudou? Era, é e continuará sendo o mesmo Deus. Pela palavra. Tudo que a gente vê hoje aqui vai passar, de acordo com o que Jesus disse. Mas o que está escrito aqui não passará. Dito isso, nós vamos ver que o exemplo de obediência vem do próprio Jesus. Filipenses capítulo 2 diz isso, mostra isso para nós, né? Filipenses capítulo 2. E ali o apóstolo Paulo diz que nós devemos ter o mesmo sentimento que Jesus teve. O mesmo sentimento de obediência. Mas vamos examinar na prática, na vida e no ministério de Jesus, o quão
obediente ele foi ao Pai, e o quanto jamais ele fez qualquer coisa por conta própria. E o que assusta? O que mais assusta? Ele era Deus. Ele era o próprio Deus. Ali, em carne e osso. O Verbo encarnado. E não se desviou 1 milímetro daquilo que falou, daquilo que fez, por conta da obediência. Vamos ver um texto aqui, João, capítulo 5, versículo 19 ao 21. Então lhes falou Jesus: em verdade vos digo, que o Filho nada pode fazer de si mesmo. Opa, já tem um detalhe aqui que chama atenção. Como não pode fazer? Ele não era o Deus Todo-Poderoso? Ele não disse que toda a autoridade foi dada a ele nos céus, na terra e embaixo da terra? E como é que ele está dizendo? Ele não pode fazer. Não pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai. Porque tudo o que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz. Porque o Pai ama ao Filho e lhe mostra tudo o que faz. E maiores obras do que estas lhe mostrará, para que vos maravilheis. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. Tem algumas coisas aqui que a gente tem que parar para pensar. Veja o versículo 30. Eu nada posso fazer de mim mesmo. Mas como, Senhor? De mim mesmo, nada. Na forma porque ouço, julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Quais são as nossas vontades? E qual é a vontade de Deus? Quantas vezes nós pedimos para que Deus faça na nossa vida a vontade dele? Os princípios da oração lá de Mateus capítulo 6, Jesus ilustrou e ensinou que a nossa oração deve ser essa: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino e seja feita a tua vontade. A vontade de Deus é que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade que é Cristo. A vontade dele é que sejamos santificados, e a santificação é pela palavra. A vontade dele é que expressemos e manifestemos a glória e as virtudes dele. Essa é a vontade de Deus. E Jesus, quando orou lá no Getsemane, ele disse que a alma dele estava profundamente triste, angustiada, até a morte. Ele disse: mas não seja como eu quero, e sim como tu queres. O que é que Deus quer para a sua vida e para a minha vida e para a nossa vida? Já que ele nos deixou aqui neste mundo, não nos colocou numa clausura, numa bolha, para vivermos enclausurados, fora da realidade. E a realidade é essa daí, nua e crua. Mas é ali que Jesus diz que nós temos que fazer a diferença. O sal da terra e a luz do mundo. Fazer a diferença. Primeiro na sua vida, depois na vida dos outros, com o objetivo de que Deus seja glorificado. O próprio Filho não ousou fazer nada por conta própria, e sim, aquilo que o Pai determinou. Jesus não fazia nem mais e nem menos
do que ele via o Pai fazer. Ele não acrescentava e nem retirava daquilo que Deus fazia. E Deus preparou as boas obras para que andemos nelas. Quantas vezes a gente pensa nisso durante o dia? Fala, Senhor, quais são as boas obras que o Senhor preparou para que eu ande? Mostre para mim quais são. Onde elas estão? Como executá-las? E Ele vai mostrar. Porque está escrito na palavra dele que Ele fez isso. Ele vai mostrar. Quais são? Vamos examinar duas citações aqui no texto. Jesus disse que não podia fazer nada se não fosse de acordo com aquilo que ele via o seu Pai fazer. Não podia fazer nada de si mesmo. E tudo quanto ele faz, o Pai faz, o Filho igualmente faz. Nada diferente. O fato curioso da vida de Jesus é que ele iniciou o seu ministério com que idade? 30 anos. E até os 30 anos, como foi a sua vida? Até os 12 a Bíblia registra. Dos 12 aos 30 ela silencia. Por que será? Mas aos 12 ele já sabia que era o Messias. Dá para imaginar Maria e José contando a ele como é que ele nasceu? Olha, você nasceu por ato do Espírito Santo. Maria devia contar para ele, eu fiquei grávida, eu era uma mulher virgem e engravidei pela palavra de Deus. O seu pai terreno, José, o anjo falou com ele que você nasceria. E o anjo disse que nome deveríamos colocar em você. Não fomos nós que escolhemos o seu nome. Que o seu nome seria Jesus. E disse por quê? Porque você veio para salvar o seu povo. Salvar a humanidade do pecado. Essa história era contada, com certeza. Ali em torno da mesa, na reunião da família, no culto diário, com certeza, era contada. E aos 12 anos ele estava lá no templo, discutindo com os doutores da lei, as escrituras, os rabinos que achavam que sabiam muito, sabiam tudo. E Jesus estavam ali diante do próprio Deus encarnado e Jesus mostrando para eles que a coisa não era bem do jeito que eles pensavam ou faziam. E que ele, Jesus, era o Messias. E obviamente, desculpem a expressão, entre aspas, quem é esse pirralho aí para discutir com a gente? O que ele acha que sabe? Quem é ele? Não é esse preconceito que as pessoas criam e têm? Quem é ele? Afinal de contas, quanto tempo de cátedra, de escola, de bagagem, de banco de escola e de livros nós temos? Agora vem esse menino aí com 12 anos de idade querendo discutir com a gente, achando que sabe alguma coisa. Ah, por certo, essas conversas rolavam. Com certeza, rolavam. Porque a humanidade, ser humano, sempre foi ser humano. Não mudou. Não mudou. A Bíblia nos dá estas informações. Seus pais o encontraram no templo, ouvindo e fazendo perguntas aos doutores da lei. E mais, o seu primeiro milagre aconteceu. Qual foi o primeiro milagre mesmo que Jesus fez? Nas bodas de Caná. Transformou a água no melhor vinho. No melhor vinho. Transformou. Dá para pensar num homem de 25 anos, passando por entre
a multidão, sabendo que ele era o Messias, vendo aquelas pessoas doentes, necessitadas, angustiadas, deprimidas, ansiosas, os cegos, os surdos, os aleijados, os mudos, os leprosos, que se enfileiravam nas ruas de Nazaré, e Jesus passando, vendo tudo aquilo, sabendo que era o próprio Deus, mas nessa idade e nesse tempo ele não fez nada. Já tinha pensado nisso? Eu não tinha, fui pensar agora na meditação, na reflexão. Não tinha. Ele poderia ter imposto as mãos sobre aqueles enfermos e curado todos. Mas ele não fez. A nossa tendência aqui, dessa reflexão, é concentrar e ver a questão da obediência. Por que que ele não fez? Se ele podia fazer e não fez. Ele esperou. E o que é que ele fazia até então? Onde é que ele trabalhava? Do que é que ele se ocupava? Na carpintaria, com seu pai. Esculpindo madeira, trabalhando a madeira, produzindo móveis. Ele não acrescentava e nem retirava nada do que Deus fazia. O que contrastava totalmente com os líderes religiosos que achavam que ele devia fazer alguma coisa. Jesus não se lançou no ministério antes da hora determinada pelo Pai, 30 anos. Filho, até os 30, você, zíper, boca fechada. Não fale muito. Na hora certa você vai começar a agir. Ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Esperou pela ordenação do Pai. Aos 30 anos, ele foi até João para ser batizado. 30 anos. E João Batista era primo dele. Primo. Qual era a diferença de idade? Não ouvi. 6 meses. 6 meses. As pegadinhas, né? Saber o quanto estamos familiarizados com as escrituras e com os detalhes. Não foi assim quando a Maria recebeu o aviso de que ela estava grávida e a mãe de João Batista já estava grávida, fazia 6 meses. 6 meses de diferença. Ele foi a João para ser batizado quando tinha 30 anos de idade e uma voz bradou do céu dizendo o quê? Quando ele estava saindo das águas: este é o meu filho amado, em quem tenho prazer, em quem me comprazo. A validação, a autenticação daquilo que estava sendo feito. Veio do céu, não foi dos homens. Aí já dá uma bela de uma pregação, não é? Não esperar dos homens. Tem que esperar do alto, não dos homens. Gente, foi quarta, né, que nós falamos. E vamos continuar falando sobre isso. Ou foi a semana passada, agora já não me lembro. Na carta aos Gálatas, no capítulo 1, o apóstolo Paulo diz: eu, por acaso, procuro agradar a homens? Procuro o favor dos homens? Ou agradar a Deus? Quando os apóstolos, no livro de Atos, tentaram silenciar os apóstolos, Pedro e João, depois que curaram aquele coxo de nascença, e os capitães do templo
Eles levaram açoites, foram açoitados e falaram: vocês não falem mais nesse nome aqui. Se importa agradar a Deus ou agradar aos homens? Vocês querem que a gente não fale, mas nós vamos continuar falando, porque importa nos agradar a Deus e não obedecer vocês. E a gente deve pôr isso em prática na vida. Eu não quero saber o que falam de mim. Não quero saber. Eu quero saber o que é que eu estou fazendo e se Deus está aprovando e contente comigo. Isso é o que me interessa. Porque as minhas contas eu não vou apresentar diante dos homens, num tribunal humano. É diante de Deus. Vamos examinar mais atentamente como é que Jesus se comportou e o que é que ele fez durante o seu ministério. E vamos ver com cuidado qual era a reação das pessoas que caminhavam com ele. Existiram muitos incidentes que refletem a perfeita obediência de Jesus. Alguns deles, por exemplo, na ressurreição de Lázaro, a quem Jesus amava. Lázaro tinha 2 irmãs, Marta e Maria. Ficou muito doente a ponto de morrer. Suas irmãs mandaram chamar Jesus. Já lemos, relemos, pregamos, ouvimos muitas coisas em relação a esse texto. Mas vamos ver aqui alguns detalhes interessantes. Quando os mensageiros encontraram Jesus, eles transmitiram a urgência e os temores das irmãs de Lázaro e esperaram pela sua resposta. Jesus ficou sabendo que Lázaro estava enfermo e que era grave. Mesmo assim, ele demorou 2 dias para ir até a casa de Lázaro. Os mensageiros provavelmente devem ter argumentado assim: será que nós não fomos claros no recado que demos a ele que Lázaro está gravemente enfermo? Será que ele não entendeu a urgência de visitar Lázaro? Ele vai morrer. O senhor precisa se apressar, senão será tarde. Seria impossível ter ocorrido esse tipo de pensamento, de diálogo? É o mais provável. O sol se pôs no primeiro dia. Jesus ouviu as perguntas e sentiu a decepção deles. Mas não se comoveu. Ele sabia o que ia fazer. Ele sabia. Alguns podem ter dito assim: mas que tipo de amigo é esse? Ama aquela família, diz que ama, mas olha, na hora da necessidade que mais precisa dele, ele não está nem aí. Será que passou isso pela mente daquelas pessoas ou não? Mesmo assim, Jesus não se comoveu. Vamos comparar a diferença entre a falta de ação de Jesus em se deslocar rapidamente para visitar a família. Vamos comparar com a mentalidade de Saul, quando tinha recebido a ordem de destruir tudo em Amaleque e preservou o melhor do gado, dos animais e o rei. Vamos comparar. Saul agiu para contentar as pessoas que estavam ao seu lado. Jesus recebeu a notícia
mas não quis agradar os que trouxeram o recado. Saul fez a média e desobedeceu a Deus. Jesus foi obediente ao Pai e não procurou atender o interesse das pessoas. Está dando para entender? Saul cedeu aos homens e deu o que eles queriam. Ele aplacou os homens, atendeu à vontade deles, mas desobedeceu a Deus. Com que frequência, sempre precisa se levantar a pergunta, com que frequência desobedecemos a Deus para agradar as pessoas? Cada um pergunte para si. Quantas vezes você quer ficar bem com as pessoas e não se importa se você está sendo fiel à palavra e sendo obediente a Deus? Quantas vezes? Com quem desejamos estar bem? Com Deus ou com os homens? O apóstolo Paulo, na carta aos Gálatas, capítulo 1, versículo 10, falou exatamente isso. Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar os homens, agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. A quem você serve? Quem é o teu Senhor? A quem você vai prestar contas? Com quem você quer ficar bem? Sair na fita. Prestem atenção. Eu tenho lido algumas coisas sobre os traços de caráter. E toda pessoa que procura agradar, ser agradável, fazer média, ela procura ficar bem com todo mundo. Procura. Ela tem interesses escusos, obscuros, por trás dessas intenções. Pode ter certeza disso. Ela tem interesse. Porque Jesus diz que ninguém pode servir a dois senhores. Jesus diz que um vai ficar contente e o outro não. Quem é o teu Senhor? É só uma questão de inteligência e de reflexão. Eu quero estar bem com Deus. Eu quero que Deus esteja contente comigo. Se isso agradar aos outros, amém. E se não agradar, amém também, que seja assim. Mas não vou me vender, não vou corromper os meus valores para agradar ninguém. Minha mulher está ali como testemunha. O dia que deixei de ser advogado de uma grande empresa e começou a declinar até romper o contrato, porque me pediram para fazer algo que eu disse, não faço. Ela está ali como testemunha. E você vai deixar de advogar para eles? Te pagam muito bem. Ah, mas quem me sustenta é Deus. E continuou me sustentando. E continua me sustentando. E quem entrou no meu lugar ficou milionário. É problema dele, não é meu. Ficou milionário. E encontrei gente depois que veio falar, doutor, nossa, olha, o senhor viu fulano? Eu falei, eu não tenho nada com isso, eu tenho com a minha vida. Eu vou acertar as minhas contas com Deus. Não vou vender os meus valores para fazer média com um, com o outro, para agradar um ou outro. Não. Não é isso que está escrito na Bíblia. Eu devo agradar ao meu Senhor. Jesus foi obediente até a morte e morte de cruz. Saul fez média com o povo. Foi reprovado por Deus. Os hebreus foram incrédulos e desobedientes. Não entraram na terra, exceto Josué e Calebe e a geração seguinte. Mas aquela geração não entrou.
No meio de mais de 2 milhões de pessoas, segundo alguns, mais de 3 milhões. 2 pessoas só entraram. 2. O funil, a porta. E Jesus disse que a porta é estreita. Tem muita gente dizendo, Senhor, Senhor. Jesus disse, olha, não vai entrar, porque é daqui para fora, é da boca para fora. O coração não foi trocado, ainda que fale que é a nova criatura, que Cristo vive nela. Mas vejam o que elas fazem. Vejam as atitudes. Depõem contra o que falam. Eu faria outra coisa na vida se não visse isso com muita seriedade. Não estaria aqui, com certeza. Mas vou continuar assim, porque é o que o Espírito Santo tem me mostrado, sabe? E aqui nós só começamos. A semana que vem vamos continuar nesse assunto, se o Pai nos permitir, em nome de Jesus. Amém e amém.